Olha só, pessoal, vou falar com vocês aqui um pouco sobre quando Pedro andou sobre as águas, que está lá em Mateus 14, do 22 ao 36. Mas eu já vou ler a partir do versículo 26. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Os discípulos que já estavam no barco, no meio do mar, e depararam com Jesus andando sobre as águas. Só que eles não perceberam que era Jesus. Então eles começaram a gritar de medo. No 27, mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí Pedro: Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir até o encontro por sobre as águas, ou seja, mande-me ir até o Senhor. E aí foi onde que Pedro viveu o extraordinário, o sobrenatural. Venha, respondeu ele, Jesus falando com Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha só, aqui nós temos primeiro o tamanho da coragem de Pedro, o tamanho da fé de Pedro, de saber que pelos olhos humanos ninguém anda sobre as águas, mas pelo sobrenatural que Jesus podia fazer, ele andaria sobre as águas. Então Pedro deu um passo de fé e andou sobre as águas. Mas quando o vento começou a soprar forte, ou seja, as adversidades ao nosso redor, da nossa vida, que faz com que a nossa fé diminua, o que aconteceu com Pedro? Ele começou a afundar, só que ele lembrou quem estava lá: Jesus. E ele falou: Jesus, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão para Pedro. E o que Pedro fez? Olha só o mais interessante. Pedro não quis Jesus só para tirar ele do problema, ou seja, só para tirar ele do mar que estava afundando. Olha o que Pedro fez. Quando entraram no barco, o vento cessou. Logo depois que Jesus resgatou Pedro que estava afundando. Ou seja, depois que fez isso, Pedro levou Jesus para o barco. E é isso que nós temos que fazer. Quando a gente passa por dificuldades, adversidades, a gente busca Deus, busca Jesus, e aí quando Ele nos salva, Ele nos tira disso, a gente simplesmente esquece. Mas faça igual Pedro, traga Jesus para o seu barco e viva com Jesus todos os dias, momentos bons, momentos ruins, alegria e tristeza. Queira Jesus na sua vida todos os dias. Beleza?